Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver como dizer conhecer em inglês. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como dizer conhecer em inglês. Imagina uma situação onde eu gostaria de perguntar para você aonde você conheceu o seu namorado, aonde você conheceu sua namorada. Eu usaria o verbo know, que é o verbo que tem o significado de saber ou conhecer. Na realidade, esse não seria o verbo adequado. Se eu perguntasse para você, Where did you know your boyfriend? Estaria errado. Na realidade, o verbo a ser usado nessa situação seria o verbo meet. Where did you meet your boyfriend? Where did you meet your boyfriend? Aonde você conheceu o seu namorado. Nessa situação, o contato pela primeira vez, de conhecer, eu teria que usar o verbo meet. I met him at a friend's house. I met him at a friend's house. I met him at a friend's house. Eu o conheci na casa de um amigo. O met é o passado do verbo meet. Quando nós temos o primeiro contato, o primeiro encontro, conhecer pela primeira vez uma pessoa, nós usamos o verbo meet, não o verbo know. Você já reparou que quando você conhece uma pessoa, nós falamos nice to meet you, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la, é o verbo meet que nós usamos, não o verbo know. Então, quando conhecemos uma pessoa pela primeira vez, quando nós temos o primeiro contato, nós usamos o verbo meet. Depois, quando nós já fizemos esse primeiro contato, nós podemos usar o verbo know. Como, por exemplo, eu posso falar para você, I met my in-laws 3 years ago. I met my in-laws 3 years ago. Eu conheci os meus sogros 3 anos atrás. Hoje em dia, eu já posso falar para você, I know my in-laws very well. I know my in-laws very well. I know my in-laws very well. Eu conheço os meus sogros muito bem. Por quê? Porque o primeiro contato já aconteceu. Depois, podemos usar o verbo know. Mas o primeiro contato, o conhecer pela primeira vez, nós usamos o verbo meet em relação a pessoas. Já falamos sobre conhecer pessoas, agora vamos falar sobre conhecer lugares. Em inglês não se usa o verbo know para conhecer lugares, para falar de conhecer lugares. Como, por exemplo, do you know Brasil? Você conhece o Brasil? Está errado. Não se usa esse verbo, não se usa essa estrutura. E é um dos erros mais comuns entre os estudantes de inglês no início. É usar o verbo know para saber se uma pessoa conhece um lugar, ou para falar que eu conheço algum lugar, não usar o verbo know. E não se usa esse verbo know para conhecer lugares, não se usa ele. Essa estrutura do you know Brasil, do you know London, está totalmente errado, não se fala assim. Porque é muito parecido com o português e a gente tem a tendência de trazer não as estruturas do português, mas é uma estrutura totalmente errada. Em inglês se usa o have been. Have you been to Brazil? Mas aí você vai me perguntar, mas o have been to Brazil não significa você esteve no Brasil? Sim, pode também significar, mas é a estrutura mais parecida com a do nosso português. Eu conheço o Brasil. Você conhece o Brasil? Se eu quiser perguntar para alguém, você conhece o Brasil? Eu não vou perguntar para alguém do you know Brasil, porque vai estar totalmente errado. Eu vou perguntar, have you been to Brazil? Você conhece o Brasil, você já esteve no Brasil. Então, dependendo da circunstância, dependendo da situação, essa vai ser a estrutura que mais vai parecer com o nosso conhecer de lugares. Em inglês não se usa o verbo know. Um outro exemplo, eu quero saber se você conhece o exterior. Have you been abroad? Have you been abroad? Você conhece o exterior? Essa é a forma certa de se perguntar, não é usando o verbo know. O importante é fazer essa ligação do eu conheço um lugar com I've been o lugar.
Porque essa é a estrutura. Porque se você não fizer essa ligação, se você pensar no I've been to somente no eu estive, você vai acabar cometendo o erro de falar I know e o lugar. I know London. Eu conheço Londres. E o que vai acontecer? A pessoa que você está falando vai pensar que London é uma pessoa, não um lugar. Vai pensar que você está falando de uma pessoa, que London é o nome de uma pessoa, que não um lugar. Porque a maneira certa de falar eu conheço um lugar é I've been to o lugar. I've been to London. Essa é a maneira certa, a maneira correta. Existem outros verbos que nós podemos usar que também vai dar essa ideia de conhecer, como por exemplo o verbo go, que ele é muito usado. Where would you like to go in the world? Where would you like to go in the world? Where would you like to go in the world? Aonde você gostaria de ir, aonde você gostaria de conhecer no mundo. Tem outras maneiras também de falar que conhece alguns lugares, mas o verbo go é o mais usado. My dream is to go to New York. My dream is to go to New York. My dream is to go to New York. Meu sonho é conhecer Nova York. Meu sonho é ir a Nova York, dependendo da situação. Para dizer que você conhece um lugar pela primeira vez, não tem um verbo. Aí a gente teria que usar a expressão for the first time, como por exemplo, when I went to Paris for the first time, it was amazing. When I went to Paris for the first time, it was amazing. Quando eu fui a Paris pela primeira vez, foi fantástico. Eu sei que é uma maneira bem diferente da do português, mas é assim que se usa no inglês. É essas estruturas que se usa no inglês para se falar conhecer um lugar, ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Tub. English on the Tub. E aqui nós postamos uma dica a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.